Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar terminando de ler o livro de Gálatas. Vamos estar lendo o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6. Vamos estar dando uma meditada ali no contexto que ele vai estar falando sobre a lei, que Cristo nasceu debaixo da lei. Enfim, vale a pena a gente voltar a falar nesse assunto. Eu já comentei com vocês em alguns outros vídeos a respeito de como que Cristo saiu debaixo da lei. Enfim, aqui a gente vai ver um contexto que ele está falando que Cristo nasceu debaixo da lei. E também o próprio apóstolo Paulo ele vem orientando nesse livro de Gálatas que ninguém é justificado pela lei. Mas enfim, então vamos estar meditando nesses 3 capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Senhor venha estar nos orientando com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 4, ele vem falando do nascimento de Cristo, como é que ele foi que nasceu. Enfim, ele fala bem assim, ó. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vale a pena ressaltar de novo esse assunto, como eu comentei já em alguns vídeos. Quando João Batista ali faz o batismo de Cristo Jesus, ali ele cumpre a lei em Cristo também. Enfim, vale lembrar que também ele ressuscitou também, e depois, como a gente vê, ele deu o Espírito dele para nós também, o Espírito Santo. Mas vale a pena lembrar que nós que nascemos aqui de mulher, digamos também, de homem, ali fecundo com uma mulher, enfim, nós precisamos nascer de novo, assim como Cristo ali precisou passar pelo batismo ali quando João introduziu ele na água ali para que se cumprisse a justiça, essa justiça da lei. Enfim, que Cristo veio debaixo da lei, enfim, e ele saiu aí para estar pregando a graça para que nós tivéssemos vidas. Por isso que assim como Cristo teve que passar, nós também temos que passar pelas águas do batismo para que nós também tenha vida eterna com Cristo Jesus. Mas enfim, antes que vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Enfim, Paulo está trazendo ali a lembrança para eles que quando Paulo sofreu uma enfermidade, ele pregou a primeira vez ali o evangelho para os Gálatas. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário, receberam-me como eu se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigos de vocês por dizer a verdade? Vale lembrar que Paulo sofria de uma enfermidade. Enfim, ali ele fala dos olhos. Enfim, dá para nós entendermos que ele tinha alguma enfermidade nos olhos,
Por isso que também ele fala bem assim que vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Enfim, dá para entender que eles gostavam de Paulo e bem provável que esta enfermidade era algum detalhe nas vistas dele. O que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. E digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu do modo natural, mas o da livre nasceu mediante promessa. Enfim, vale lembrar ali que quando um dos filhos ali do próprio Abraão nasceu, enfim, ele nasceu de forma carnal. Então, ali foi entregue ali para Abraão ter ali relações com Agar para que nascesse um filho. Enfim, foi carnal. E o outro já foi mediante a promessa. Enfim, teve que vir o Senhor ali prometer passar ali para que viesse a ter um filho. Enfim, hoje nós também somos filhos da promessa do alto, enfim, de Cristo Jesus. Isso é usado como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Dá para entender que é a atual Jerusalém de hoje, enfim, que é escrava ainda. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, é a nossa mãe. Enfim, nós somos da do alto, nós vivemos pela fé e pela promessa. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Assim até o próprio Paulo orienta desta forma. Nós da fé, que abraçamos a fé em Cristo Jesus, nós somos da livre em Cristo. No capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Enfim, como ele falou ali, olha, o que se circuncida hoje, natural, digamos da carnal, esse não tem herança como ali a de Isaac, a natural. Mas enfim, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento levedado leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que o perturba, seja quem quer que for, sofrerá condenação. Irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que o perturbam,
Quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Aliás, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. Enfim, ele está aconselhando aí irmãos crentes. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfaça os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Enfim, ele traz um conselho aí para os que vivem tanto pela carne quanto pelo Espírito. No capítulo 6 ele vai falar bem assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine-se os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também ele colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, aos irmãos crentes. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem deste modo apenas para não ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu já mais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação de Cristo Jesus através do Espírito dele. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Amém. Enfim, Paulo está saudando ali que o Espírito do nosso Senhor esteja conosco, enfim, que venha estar nos guiando a cada dia, que nós tenhamos aí a plena confiança de chegar até o final. Enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos junto aí na leitura da palavra. Até mais!